E o povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Aí o Trump vai voltar. Faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá no... E Israel gosta muito dele. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will to the... The golden age of America begins right now. No ano passado, durante a comemoração das Olimpíadas, uma espécie de robô passava pelas águas, montado em um cavalo. No mesmo dia, um cavaleiro branco mascarado passa pelo arco da Torre Eiffel e todos os países do mundo parecem segui-lo, como se ele fosse o líder de todas essas nações. Coincidência ou não, o livro de Apocalipse nos diz o seguinte: E olhei, e eis um cavalo branco. O cavaleiro que estava montado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Um arco, uma coroa e o poder. Muitos teorizam que essa cerimônia seria apenas um presságio de algo muito maior, pois assim como Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, o anticristo, que significa no lugar de Cristo, também poderá fazer o mesmo. Mas quem seria esse cavaleiro? Quem seria o homem que João previu há quase 2000 anos atrás? É importante lembrarmos que esse líder seria mundial e que o cavalo branco, em muitas interpretações, não significa literalmente esse líder, mas sim seu anunciador ou precursor. Há menos de 10 anos atrás, pensar em um governo mundial seria praticamente impossível. Imagine agora, há 200 anos atrás. O apocalipse seria impossível. Porém, no ano de 2025, temos satélites que rodam o mundo inteiro. E a internet nos possibilita ver um discurso ao vivo com praticamente nenhum atraso. Tendo em mente que o Cavaleiro Branco anunciará algo mundial, não temos escolha a não ser nos voltarmos para a América do Norte. Não para o México e nem para o Canadá, mas sim para os Estados Unidos. A nota de dólar é, sem sombra de dúvidas, uma das cédulas mais intrigantes da história. Cheia de simbolismos e teorias da conspiração, ela nos aponta para algo que antes era teoria, mas hoje já foi confirmado como real: a nova ordem mundial. A inscrição abaixo da pirâmide significa Nova Ordem dos Séculos, que sugere a criação de uma nova era. Esse simbolismo parece ser escancarado entre os poderosos do país. Frequentemente, os vemos usando esse sinal de mão, representando uma pirâmide. A nota de dólar também possui flechas que casam com a profecia do cavalo branco por conta do arco. Porém, muitos defendem que João não mencionou as flechas por um motivo bem específico. Veja bem. O cavaleiro branco é descrito como tendo um arco, mas sem flechas. Isso é notável porque um arco é tradicionalmente uma arma de guerra, mas a ausência de flechas pode sugerir uma conquista ou vitória sem luta direta. A interpretação comum aqui é que ele pode representar alguém que aparece como pacífico ou como um líder que traz a paz. A cor branca do cavalo é frequentemente associada à pureza e à luz, mas no contexto do Apocalipse, essa cor pode ser vista como enganosa. Alguns estudiosos acreditam que, assim como Satanás é descrito como um anjo de luz, o Cavaleiro Branco pode simbolizar um líder carismático ou falso messias que finge trazer a paz e a salvação, mas na verdade está conduzindo as pessoas ao engano. A
pombinha branca que está na sua mão frequentemente é usada em cerimônias religiosas e eventos voltados à paz mundial. É importante lembrar que na Bíblia, o nome das pessoas é um forte aliado na sua missão e propósito. Por exemplo, o nome de Simão foi mudado para Pedro por Jesus. Essa mudança de nome simboliza a função sólida e inabalável sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Em outras palavras, Simão, agora chamado Pedro, se tornaria a base ou a rocha da igreja primitiva. Por coincidência, o nome de Donald significa governante ou líder do mundo, enquanto Trump pode significar triunfo, assim como está dito em Apocalipse. Mas também poderia ser algo como tocador de tambor ou aquele que toca a trombeta. Seria ele então o homem que simbolizaria a primeira trombeta do Apocalipse? Ou quem sabe até mesmo o próprio Anticristo? Eu particularmente não acredito na ideia que ele seja o Anticristo, mas talvez seria o próprio Cavaleiro Branco que traria a falsa paz, ou aquele que anunciaria o homem que traria a falsa paz. Trump ficou conhecido pelos famosos Acordos de Abraão, uma série de acordos diplomáticos históricos mediado pelos Estados Unidos que visam estabelecer ou normalizar relações entre Israel e vários países árabes, os quais tradicionalmente não tinham laços diplomáticos com Israel. O nome Acordos de Abraão foi escolhido devido à figura simbólica de Abraão, patriarca comum nas tradições do judaísmo, cristianismo e islamismo, representando uma conexão entre esses povos monoteístas. Apesar disso, todos sabem que Donald não é o responsável principal por esse acordo, mas sim outra pessoa que, para mim, é a representação perfeita do que seria o Anticristo, porém mais tarde falamos dele. Além do Tratado de Paz, Trump tem em seu lado o seu fiel escudeiro, Elon Musk. O Neuralink é uma empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk com o objetivo de desenvolver interfaces cérebro-máquina, os famosos BCIs. A ideia principal por trás da Neuralink é criar dispositivos que permitam a comunicação direta entre o cérebro humano e os computadores. A Neuralink pode ajudar no tratamento de várias condições neurológicas, como paralisia, cegueira, deficiência auditiva, doença de Parkinson, entre outras. O dispositivo é um implante cerebral, um chip, que seria inserido no cérebro por meio de uma cirurgia minimamente invasiva. O chip se conecta ao cérebro em uma série de fios finíssimos, mais finos que um fio de cabelo humano, que se comunicam com as células nervosas. No futuro, não vamos mais precisar se preocupar com cartões de créditos, senhas ou dinheiro, pois os chips registrarão todos os nossos dados. Ninguém vai ser roubado, e criminosos serão facilmente identificados. O dinheiro físico, segundo pesquisadores, tende a desaparecer rapidamente. Na China, isso já é realidade, não só para o dinheiro, mas para diversas outras funções. Por coincidência, o livro de Apocalipse nos diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja dada uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número de seu nome." Incrivelmente, o restante dos versículos casam com Elon Musk, lembrando que isso são somente teorias. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Satélite da empresa de Elon Musk cai e cria um efeito luminoso no céu. Enganos que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse.
A única maneira que eu imagino de uma imagem falar e ter uma certa inteligência seria um robô de inteligência artificial. E se você já viu os robôs desse cara, você sabe que não é brincadeira. What kind of shoes are you wearing? Are those Skechers? Well, they're kind of a part of my feet. But I don't want to give you the shoe size. I'm a little self-conscious about that. Apesar de tudo, o genro do presidente, Jared Kushner, para mim, seria o mais suspeito a ser o anticristo. Ele é o real responsável pelos acordos de Abraão e está sendo um forte intermediador da paz na Palestina. Ele age pelos bastidores, parecendo manipular a situação. A Bíblia diz: Eu considerei os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Este chifre pequeno é interpretado por muitos estudiosos como um símbolo de poder que surgirá e gradualmente ganhará força, eventualmente desafiando outras potências ou sistemas já existentes. Trump sempre foi grande, agora Jared parece crescer aos poucos, talvez sendo o chifre que tomará conta desses outros. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Por coincidência, Jared possuía um prédio na avenida de número 666. A ideia de que o anticristo virá de origem judaica também é uma teoria que circula entre alguns grupos religiosos. Jared Kushner é judeu, o que leva alguns a especularem sobre a possibilidade de ele ser o anticristo. Então eu creio que talvez, pelas minhas especulações, Donald Trump pode ser o primeiro cavaleiro do apocalipse que trará a falsa paz ao mundo. Na revista The Economist desse ano, vemos sua foto estampada. Segundo os teóricos, a revista faz parte da agenda global, por isso acerta praticamente toda a previsão que faz. Junto com Trump, mais 2 cavaleiros do apocalipse que talvez você nem tenha percebido. O Cavaleiro Vermelho significa a guerra. Aqui vemos os países do Oriente Médio, enquanto nós estamos do lado do Cavaleiro Preto, que simboliza a fome. Isso é tão frisado que também temos aqui o planeta Saturno. Saturno é frequentemente associado ao tempo que consome tudo, incluindo a juventude e a vida. Ele também é ligado à escassez e fome, pois Saturno representa os períodos de crise e limitação. Por isso a maioria das representações dele são assim. Ele representa a falta e a escassez, porque devora o que deveria garantir seu futuro, ou seja, seus próprios filhos. E este rosto por trás da capa, sinceramente, precisaria de um vídeo só para essa revista, e eu prometo que eu vou trazer. Mas enfim, o que você achou dessa teoria? Comenta aqui embaixo, cara, que vai ser muito legal ler os comentários. Vou tentar deixar um coração em todos, beleza? Enfim, aqui foi o JJ, e obrigado por assistir até aqui.